Saudações, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo especial. Este vai ser realmente um vídeo especial. Teremos um convidado especial, o pastor Jonathan, em parceria com seu canal. Iremos apresentar uma mensagem muito especial. Convido vocês a acompanharem. Mas vamos começar com uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, por este momento especial da noite. Queremos agora ouvir a boa nova. Queremos ouvir, Senhor, mais um estudo. Abra nossa mente e dá-nos compreensão para que esta lição tenha um impacto no nosso viver, que nos aproxime mais e mais de si, que nós entendamos de fato que Jesus está às portas e precisamos estar preparados para o grande encontro. Que seja feita, Senhor, a sua vontade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Antes de avançarmos, eu queria que você compartilhasse esta especial apresentação com seu irmão. Compartilhe e compartilhe a esperança. Vamos então ao vídeo. Olá, como é que estão vocês? Tudo bem? Os amigos do canal, chegou a hora. Vocês sabem que eu já apresentei alguns vídeos aqui tratando de números, né? Tem até um, que é o número 7, que vai se repetindo na Bíblia. É muito interessante, volta lá e assiste esse vídeo. Também algumas profecias que apresentam datas especiais na Bíblia, né? Você pode conferir aí os 1260 anos, as 2300 tardes e manhãs, mas hoje eu quero analisar uma data especial. Parece que é a data da Terceira Guerra Mundial e que já estava predita, não na Bíblia. Mas parece que alguém descobriu aí que ela já estava predita. Você acha que isso é possível? Deixa o seu comentário aqui. Acho que é possível, sim, que alguém tenha achado uma previsão aí da Terceira Guerra Mundial. Não acho. Isso é impossível, né? E não se esqueça de dar aquele positivo aqui no canal, chegou a hora. Sabe, vocês percebem que nós estamos vivendo uma época muito especial. Né? Nós tivemos recentemente esse período em que todos sofremos com uma doença desconhecida. Muitos acharam até que fosse o fim do mundo. Nós temos um mundo que parece que enlouqueceu na política, nos costumes, na violência. Talvez seja por isso que o misticismo tem aumentado e cada vez mais pessoas buscam um significado místico nos acontecimentos. Outros olham os acontecimentos e pensam que deve haver alguma profecia bíblica conectada com aquele evento, né? E muitas pessoas colocam a numerologia junto com os horóscopos e outros tipos aí de adivinhações. Eu devo dizer para vocês que eu não acredito nesse misticismo. E talvez você também não, embora eu acredite no sobrenatural. Mas existe o misticismo, o esoterismo, o ocultismo que fica do lado do mal. Né? Mas eu tenho que dizer para vocês que muitas dessas teorias numéricas às vezes parecem fazer sentido. Né? Às vezes aparecem as pessoas aí na TV, nas redes sociais, e começam a falar de algumas datas. Né? Então, o início desse vídeo vai parecer assim um pouco estranho, mas por favor, não tire conclusões precipitadas. Assista até o fim, sabe? E aí você vai perceber um pouco dessa teoria sinistra que fala da data do fim do mundo, ou melhor, a data da Terceira Guerra Mundial. Depois você me diz o que você achou, tá bem? A história da numerologia. A numerologia é a ciência esotérica dos números. Muitas vezes é chamada de magia dos números, embora seu conceito esteja próximo da astrologia e de outras chamadas ciências da antiguidade. Devo dizer antecipadamente que não há nada de santo e construtivo do ponto de vista do cristianismo, bem como lógico e razoável do ponto de vista da ciência moderna. Mas no âmbito do tema que vamos tratar, é necessário que conheçamos as origens da numerologia. A numerologia originou-se há vários milhares de anos no Egito Antigo. Foram os sacerdotes egípcios que criaram um sistema numérico único que permite comparar qualidades específicas de uma pessoa com um determinado número,
Alguns números tinham um significado especial para os egípcios. Por exemplo, o número 2. A compreensão profunda e completa dos egípcios sobre a natureza da dualidade no universo se reflete em muitos de seus textos e formas de arte. Por exemplo, a representação de Horus e Sete, como uma figura de duas cabeças, ilustra perfeitamente o princípio da dualidade. Sete é o oposto de Horus. Ra e Osíris são dois deuses que incorporam o ciclo de vida e morte. Bem, o enterro duplo é outra representação da dualidade no Egito Antigo. O conceito egípcio de simbolismo numérico foi posteriormente popularizado pelo antigo filósofo grego Pitágoras, que introduziu um aspecto matemático a esse sistema baseado na harmonia do quadrado. Pitágoras considerava o número como uma expressão das qualidades físicas, mentais e espirituais de uma pessoa. Ele acreditava que a numerologia afetava todas as áreas da vida. A numerologia seria a chave para talentos ocultos, para o passado e o futuro, uma disciplina prática que desenvolvia uma pessoa como pessoa. Pitágoras e seus seguidores reduziram todos os números a um dígito de 1 a 9, porque são os iniciais dos quais todos os outros são derivados. É na esfera de interpretação do caráter da personalidade humana que as ideias da numerologia moderna se fundem com as ideias de Pitágoras. Os ensinos de Pitágoras influenciou significativamente a formação e o desenvolvimento de sociedades secretas espirituais na Europa, como os Rosacruzes, os maçons, os antroposofistas e outros. A numerologia ganhou particular importância no ensino da Cabala, ou da Cabalá, uma interpretação mística do Antigo Testamento que se baseia no simbolismo dos números. Os cabalistas entenderam o conceito de Pitágoras usando números em quadrados mágicos para vários propósitos. Eles buscaram novos conhecimentos em textos sagrados, reduzindo palavras e letras em números. Esse método cabalístico de redução serve como base da numerologia moderna. Há rumores de que mesmo um grande escritor como Léo Tolstói era um defensor convicto da numerologia. Nascido no dia 28 de agosto de 1828, Tolstói acreditava que o número 28 teria um papel importante em seu destino e até o fim da sua vida ele acreditou em seu poder místico. Foi em 28 de outubro, pouco antes de sua morte, que ele deixou sua casa em Yasnaya Poliana para sempre. Ele atribuiu grande importância a esse número, não apenas em situações da vida, mas também em sua obra literária. É curioso que o herói do romance Ressurreição, o príncipe Nekhludoff, experimente um renascimento espiritual em que dia? No dia 28 de abril. No épico Guerra e Paz, ao descrever a ascensão e queda de Napoleão Bonaparte, há também elementos de profecia numerológica. Pierre Bezukhov, que se preparava para matar Napoleão, conecta o apocalíptico número da besta, o 666, com Satanás e chega a ele reduzindo as letras francesas da expressão L'Empereur Napoléon a números com a ajuda do antigo sistema cabalístico hebraico. Talvez você não saiba, mas esse Léo Tolstói, ele era religioso, ou melhor, ele acreditava, ele tinha uma visão do cristianismo um pouco diferente da tradicional, mas ele tinha uma reverência muito grande pela Bíblia Sagrada. A gente não sabe se ele encontrou ali na Bíblia Sagrada algum argumento para construir alguma profecia, né, baseado em números. Mas sabemos que alguns estudiosos das Escrituras Sagradas estão fazendo isso nos dias de hoje, né, usando a Bíblia Sagrada e procurando ali números que simbolizam alguma coisa. Números na Bíblia. A Bíblia é o livro mais publicado no mundo. Sua circulação diária é em média de 32.876 exemplares, ou seja, uma Bíblia impressa a cada segundo no mundo. Para os cristãos,
não é apenas uma coleção de lendas antigas, mas a santa palavra de Deus transmitida por meio de escritores escolhidos. Na própria Bíblia, tudo relacionado à magia, misticismo, feitiçaria é estritamente condenado e chamado de abominação diante de Deus. A gente pode ver isso em Deuteronômio capítulo 18, versos 10 a 12. Diz ali: jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Portanto, a numerologia para o cristianismo é algo sombrio e proibido. Mas como já disse aqui em outro vídeo do canal, encontramos na Bíblia vários números que se destacam dos demais. Você certamente já percebeu isso nos números 3, que aparece na Bíblia, 4, 7, 10, 12, 40. Né? Esses números são mencionados nas Sagradas Escrituras com muito mais frequência do que outros. E seria precipitado afirmar que isso é uma mera coincidência. De fato, alguns deles têm um significado especial. Por exemplo, o número 7 é considerado por muitos como o número favorito de Deus, pois é mencionado com muita frequência na Bíblia e carrega o significado de plenitude divina. Além disso, os pesquisadores do texto antigo observaram que muitas vezes o mesmo número em um episódio do Antigo Testamento é uma espécie de protótipo do que lemos mais adiante no Novo Testamento. Por exemplo, tanto Moisés como Jesus estiveram no deserto por 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber nada. O profeta Jonas ficou no ventre da baleia por 3 dias e depois foi tirado de lá. E da mesma forma, Jesus ressuscitou no 3º dia e saiu da sepultura. Essas correlações são enfatizadas pelo próprio texto da Bíblia. Não há especulação humana aqui. Mas algumas pessoas fazem conexões numerológicas com esses números. Por um lado, você pensa, mas que bobagem, isso é algum tipo de misticismo, isso não pode ser verdadeiro. Mas, por outro lado, as pessoas olham isso e falam, não, mas parece que isso aí tem um sentido, as coisas se encaixam. Deve ter algum sentido nisso. Um exemplo marcante a esse respeito são as ideias do jovem autor Gabriel Ansley. Ele expõe num livro chamado Evidência Bíblica Indiscutível do Retorno de Jesus Cristo ao planeta Terra, exatamente 2000 anos após a sua morte. E o livro é intitulado 2028, Fim, anunciando o fim desde o princípio. De acordo com Gabriel, cada dia da criação da Terra por Deus predizia o próximo milênio da história mundial posterior. E em apoio à sua teoria, ele apresenta muitos argumentos baseados novamente nos números da Bíblia. Em poucas palavras, fica mais ou menos assim. No primeiro dia da criação, Deus separou a luz das trevas, e isso foi, por assim dizer, como um prenúncio da queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. No segundo dia, Deus separou o céu e as águas, e esse foi um protótipo do dilúvio global que atingiu a Terra no 2º milênio. No terceiro dia, o evento mais brilhante do 3º milênio foi previsto: a saída dos israelitas da escravidão do Egito, que foi acompanhada pelos maiores milagres. Na opinião do autor, assim como Deus reuniu a água em um lugar designado e a terra seca apareceu, Moisés dividiu as águas do Mar Vermelho e os israelitas passaram por terra seca. No quarto dia, Deus criou luzes nos céus para separar o dia da noite. E há ainda enfatizado que 2 grandes luminares foram criados, um luminar maior, o Sol, e um luminar menor, a Lua. E essas são como imagens solenes de Jesus e João Batista, cujo nascimento cai no 4º milênio. No 5º dia, o evento mais brilhante do 5º milênio foi predito, a saber, a descida do Espírito Santo.
O sexto dia é um tipo de domínio do homem sobre a terra, incluindo o aparecimento do anticristo. E assim como no sétimo dia Deus completou a criação e descansou de todas as suas obras, assim no sétimo milênio o mundo descansará do pecado, porque nosso Salvador virá. É uma interpretação curiosa, não é mesmo? O que você acha de tudo isso? A vinda de Cristo em 2028, né, iniciando aí o sétimo milênio, mas com uma interpretação bastante estranha. O que você acha disso? Põe aí nos comentários. Gostaria de saber. Eu acho que você vai ficar surpreso sobre isso, porque existem outros detalhes nessa pesquisa numerológica aí, no autor deste livro chamado 2028. E para não confundir muito o cérebro de vocês, e vocês falarem, poxa, o que é que o pastor Jonathan está fazendo? Aonde ele quer chegar com isso, né? Eu vou mencionar apenas mais algumas declarações desse escritor, o Gabriel, né? Por exemplo, pegue o quarto dia da criação, que supostamente simboliza o quarto milênio da história terrena, no final do qual Cristo foi crucificado na cruz. O autor aponta os seguintes paralelos numéricos. Como Moisés simbolizava Jesus, era de fundamental importância que ele matasse aquele supervisor egípcio quando tinha 40 anos de idade. Mas por que essa idade? Por que não 32 ou 38 anos? Ah, porque era uma profecia. Assim como Moisés matou o feitor aos 40 anos, Jesus derrotaria o diabo quando a terra tivesse 4.000 anos. Aí ele cita, por exemplo, a ordem dada aos israelitas em Êxodo capítulo 12, 3, 6, que diz assim: no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Portanto, seriam 4 dias, desde o momento em que escolheram o cordeiro até o momento em que o sacrificariam. E de acordo com Gabriel, esses 4 dias espelhavam os primeiros 4 dias da história da criação, representando profeticamente 4.000 anos de história terrena. Em outras palavras, seriam 4 dias ou 4.000 anos, desde o momento em que Cristo foi escolhido como nosso Messias até o momento em que ele fosse sacrificado. Interessante, né? Além disso, o autor também observa o simbolismo do tamanho do altar do Templo de Salomão. 20 côvados de comprimento, 20 côvados de largura, 10 côvados de altura. Multiplicando esses 3 números, obtemos o volume do altar do templo, 4.000 côvados cúbicos. Novamente uma referência ao 4º milênio, no final do qual o Messias seria sacrificado pela humanidade. E finalmente a famosa ressurreição de Lázaro, que como até mesmo aqueles que não leram a Bíblia já adivinharam, ocorreu no 4º dia após a sua morte. Acho que vocês entenderam sobre o que trata esse livro. Eu nem li o livro todo, eu dei uma olhada ali, entendeu? No livro. Eu não preciso nem dar muito mais detalhes, né? Essa é apenas uma pequena parte das coisas misteriosas que o Gabriel Ansley, o autor, trata. E aí eu pergunto, o que você acha de tudo isso? Seria tudo isso verdade? Eu até chego a pensar que alguns dos paralelos que ele faz até podem ser válidos, porque a Bíblia ela é incrível. Muitas vezes você encontra paralelos em várias histórias da Bíblia que fazem sentido, e alguns a gente nem conhece e acaba descobrindo. Mas algumas ideias dele, se não quase todas, me parece um exagero. Ou eu diria, uma viagem, né? Viajou demais. Por exemplo, para Gabriel, até mesmo a história de Sansão é uma parábola, apontando para o nascimento, vida e morte de Jesus após 4.000 anos de história terrena, já que o famoso homem forte nasceu após 40 anos de opressão pelos filisteus dos israelitas. O fato é que quando há uma grande quantidade de informações, como acontece com a Bíblia Sagrada, você sempre pode ajustar alguns dados às suas teorias.
Mas eu tenho que reconhecer que o Gabriel leu a Bíblia toda, sabe? Leu e foi lá tentando extrair ali os seus paralelos, né? Mas pelos frutos você conhece a pessoa, não é assim que diz a Bíblia? Pelos seus frutos os conhecereis. No final, todos os números do Gabriel levam uma data clara para o retorno do Salvador e o estabelecimento do seu reino. E a data é 2028, pelo menos o ano, né? Mas o próprio Cristo, ele disse que ninguém sabe o dia e a hora da sua vinda. Não foi revelado ainda, né? Portanto, todas as tentativas repetidas de prever essa data foram coroadas com pura decepção dos crentes e ridicularização dos ateus. Até pouco tempo atrás, a teoria do fim do mundo em 2028 estava ganhando um impulso alucinante. Sabe? O Gabriel tinha a sua página no YouTube, fazendo vários vídeos. Mas, como diz a história, o tempo cura, né? Já em 2021, na prática, eram visíveis graves inconsistências nos cálculos, razão pela qual um dos propagadores dessa teoria chegou a fechar seu canal no YouTube. Afinal de contas, de acordo com as crenças dos chamados numerólogos bíblicos, o terceiro templo em Jerusalém deveria ter sido construído em meados de 2021, mas hoje, após a passagem do tempo, não é possível estabelecer uma data para essa reconstrução. Bom, em geral, pode-se cometer um grande erro quando você começa a pesquisar a Bíblia para tentar confirmar algum ponto de vista que você já tem na cabeça. Você já tem uma ideia preconcebida na cabeça e você quer confirmar e você procura achar algum texto que apoia a sua ideia e com isso você vai impressionar o mundo inteiro, né? E aí a gente corre o risco de se afastar da verdade. Caímos numa heresia, né? Talvez o Moisés matou lá o capataz quando ele tinha 40 anos porque ele tinha 40 anos, né? Não tem um simbolismo profético nisso aí. Talvez Jesus ressuscitou Lázaro no quarto dia porque decidiu fazer isso. Na verdade, Jesus até disse que ele deixou um tempo justamente para pegar e demonstrar o poder de Deus, que aquela ressurreição, a morte, na verdade, era para a glória de Deus. E realmente assim foi, não é? É claro que a Bíblia tem muitas datas proféticas e analogias fascinantes associadas a números, mas não vai procurar aonde elas não estão e não existem, e com isso desacreditar a autoridade das Escrituras Sagradas. Além disso, é impossível usar os métodos da numerologia na interpretação da Bíblia, onde qualquer coincidência tem um significado quase universal. Mas e aquela soma dos números da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, que você tinha ali uma outra profecia? Vamos dar uma olhada nisso. Armadilha numérica do diabo. A maioria das profecias numerológicas são fantasias ridículas de pessoas que estão longe da verdadeira fé e da lógica. Essas previsões, via de regra, são manipuladas de forma infantil ou simplesmente não se concretizam. Vamos ver como funciona usando, por exemplo, o dia 22 de fevereiro de 2022. Ou seja, 22/2 de 2022. Segundo os místicos, foi única, uma data espelhada. Todos os astrólogos e numerólogos foram unânimes em dizer: um dia assim caiu uma vez em 180 anos. Todos nós temos sorte de viver desse dia. Uau! É algo incrível, alguma coisa fantástica vai acontecer nessa data. Talvez o problema ambiental seja resolvido. Ou será que todo mundo vai parar de ficar doente da noite para o dia? Eles vão dizer adeus à pobreza. Ou no final desse dia todas as pessoas solitárias encontrarão seu amor e esquecerão suas tristezas para sempre. Diga-nos, especialistas, o que está reservado para nós. Uma dessas videntes afirmou: devido à passagem da lua por Escorpião nesse dia, o noivado e o casamento não são recomendados nesse dia. Isso pode ser emocionalmente difícil para uma futura vida familiar tranquila. E nesse dia, recomenda-se um trabalho criativo e intelectual que exija entusiasmo e energia. O
O que você achou desse conselho? Bem estranho, né? Já pensou você esperar 180 anos para escutar, olha, melhor você não se casar nesse dia e procure aí um trabalho criativo, entendeu? Seja criativo, seja feliz na sua criatividade. Às vezes você olha as previsões desses videntes e você tem que rir, né? Ou melhor, tem que segurar, né? Mas que dá vontade de rir, dá vontade de rir com as previsões. São muito genéricas, né? Não diz quase nada. Serve para qualquer dia, para qualquer coisa, né? Todos os numerólogos previam sucesso e prosperidade em 2022, mas de repente foi justamente nessa data que estoura em grande escala uma guerra, né, lá na Ucrânia. E ironicamente isso aconteceu apenas 2 dias após essa data espelhada aí que mencionamos. Mas os numerólogos não ficaram confusos e desviaram a atenção dos seus próximos erros para uma nova sensação, a soma das datas do início das 2 primeiras guerras mundiais, coincidindo com a soma dos números do início da guerra da Ucrânia. E agora, então, pela lógica deles, 24 de fevereiro de 2022 é muito provavelmente a data do início da Terceira Guerra Mundial, e alguns associam o número 68 ao Big Bang. Portanto, o resultado de uma guerra nuclear aqui é óbvio, dizem eles. E eles também conseguiram associar o número da besta, 666. Veja só. Ou seja, na véspera ou durante a guerra, o anticristo se levantará. Mas os numerólogos não param por aí, não. Eles chamam a atenção para outra coincidência em comum. Ao somar os dígitos do número 68, obtemos 14. E ao realizar pequenas manipulações com as datas do desfecho das guerras mundiais, também pode-se obter o número 14 em ambos os casos. E no final temos 28. É um número familiar, não é mesmo? Já falamos dele agora há pouquinho, né? Será que o Gabriel Ansley estava certo? E o fim da Terceira Guerra Mundial cairá em 2028 e o próprio Cristo acabará com essa guerra e também todo o mal na Terra em sua segunda vinda? Vejam que isso é uma coisa que confunde as pessoas, não é mesmo? Vou dizer de novo aqui, eu não acredito em numerólogos, nem presto muita atenção ao cálculo que eles fazem, né? Mas o meu objetivo aqui é livrar você do engano. Por isso que a gente tem abordado aqui as profecias do quê? As profecias da Bíblia Sagrada. Porque os profetas da Bíblia, esses sim, os profetas da Bíblia predisseram o futuro e a gente vê que tem coerência. As profecias se cumpriram e estão se cumprindo, né? Mas o inimigo, ele tenta colocar essas informações justamente para confundir, né? A Bíblia diz que, se fosse possível, ele enganaria até mesmo os próprios escolhidos. É muito complicado isso. Atualmente temos uma fraqueza grande em ficar curioso com certas teorias de conspirações mundiais, terra plana, objetos voadores não identificados, vacinas, outros tipos de sensações. E muitas vezes perdemos o interesse em verdades que, essas sim, são importantes. Nesse mundo está quem? O próprio diabo, o dragão, a serpente, que pode ajustar os seus planos de forma a obter um buquê místico de datas e números percebidos como profecias. E mesmo que de vez em quando os numerólogos acertem algumas previsões, isso não significa que precisamos direcionar a nossa atenção e tempo a isso. Cada um pode procurar esperança em qualquer lugar, mas eu acho que o lugar para a gente procurar esperança está aqui, na Bíblia Sagrada, né? O canal Chegou a Hora tem procurado estudar as profecias da Bíblia Sagrada, porque elas se cumprem de forma impressionante e o futuro é brilhante, né? Quando a gente estuda as profecias da Bíblia Sagrada, a gente percebe quando elas vão se cumprindo, e a gente passa a confiar mais e mais na palavra de Deus. Vejam, eu vou citar aqui com vocês um trecho da Bíblia Sagrada, está lá em Apocalipse, no capítulo 10, versos 5 e 6. Note o que diz ali.
Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu, jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Não haverá mais demora, disse ele. Em algumas traduções aparece, não haverá mais tempo. Na língua original, o grego está na frase ot chronos uket est. Por isso a tradução dá a entender que não haverá mais demora. E alguns entendem que não haverá mais tempo até que Cristo volte. Nós estamos vivendo aí nos últimos dias, né? Essa frase está lá no meio do livro do Apocalipse, que está no Apocalipse capítulo 10, e existem no Apocalipse muitas profecias importantes que merecem o nosso estudo. Algumas nós já temos estudado aqui. Estamos terminando o livro de Daniel e em breve vamos iniciar o livro do Apocalipse, né? Mas é claro que existem profecias de tempo no livro de Daniel que se cumpriram de forma específica e precisa. É o caso da profecia dos 2.300 anos, das 1.300 tardes e manhãs, lá em Daniel capítulo 8 e 9, e temos alguns vídeos aqui no canal que merece que você vá lá e assista novamente, né? Essas profecias se cumpriram com precisão matemática. Por exemplo, em Daniel 8, 13 e 14 diz assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Muitos teólogos acreditam que a frase não haverá mais tempo é porque no final dos 2.300 anos, que de acordo com a interpretação profética esse período encerrou em 1844, não haveria mais profecia de tempo definida como um teste. Porque existe, na verdade, ainda algumas profecias, especialmente a profecia do milênio, né? Que é um período definido de 1000 anos, que ainda está no futuro. Mas uma profecia que fosse um teste, né? E talvez não haja mesmo uma profecia com um tempo específico na Bíblia sobre o dia e a hora da segunda vinda de Cristo, embora eu creia que vai chegar o momento que ele vai dizer o dia e a hora da sua vinda aos escolhidos, porque ele sempre avisa, né? A Bíblia diz que ele não faz nada sem avisar. Está lá aí no livro de Amós, capítulo 3, verso 7. Agora, a gente não pode ignorar os sinais. Os sinais que ele deixou estão registrados na Bíblia Sagrada estão acontecendo hoje em dia, né? Sinais importantes que mostram a segunda vinda. Olhe, por exemplo, o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, verso 15 até o verso 18. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Jesus estava falando sobre a destruição de Jerusalém. O livro de Lucas, no capítulo 21, dos versos 20 a 24, também faz essa profecia. Repete a profecia, né? O que Jesus disse. Lucas diz assim: quando, porém, virdes Jerusalém, sitiada de exército, sabei que está próximo a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontram dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Jesus não deu uma data específica para eles de quando ocorreria isso. Na verdade, ocorreu no ano 70 da nossa era. Mas os sinais fez com que eles reconhecessem o cumprimento da profecia. E quando
viram ali o cerco de Jerusalém, eles falaram assim, essa é a profecia aqui, ó. Quando vires o abominável da desolação aqui em volta. Tem que fugir. Mas como é que a gente vai fugir? Mas o cerco foi levantado e eles fugiram, os cristãos foram para a Pela. Então veja, embora Jesus não tenha dado uma data específica, pelos sinais, os cristãos da época reconheceram. Talvez seja por isso que também lá em Lucas 21, nos versos 29 a 31, Jesus lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem essas coisas, o quê? Sabei que está próximo o reino de Deus. Esse é o motivo do canal Chegou a Hora. É por isso que eu digo chegou a hora, porque a gente está olhando os sinais. Estamos examinando os sinais e vendo que a volta de Jesus está próxima. E o próprio Jesus adverte, né? Ele diz assim, vigiai, estais apercebidos. Eu tenho apresentado para vocês aqui uma citação de Ellen White, aparece no livro O Grande Conflito, e ela diz o seguinte, daquele dia e hora ninguém sabe. Era o argumento mais frequentemente aduzido pelos que rejeitavam a fé do advento. A passagem é daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Está lá em Mateus capítulo 24, versos 36. Uma explicação clara e harmoniosa dessa passagem era apresentada pelos que aguardavam o Senhor, e o emprego errôneo que da mesma faziam seus oponentes foi claramente demonstrado. Essas palavras foram proferidas por Cristo na memorável conversação com os discípulos no Monte das Oliveiras, depois que ele, pela última vez, se afastou do templo. Os discípulos haviam feito a pergunta, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes deu sinais e disse, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus 24, capítulo 3 e 33. Não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua a outra. Conquanto ninguém sabe o dia e a hora da sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade, e isto nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender à advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. E a parábola, no mesmo capítulo, põe em contraste o servo fiel com o infiel e dá a sentença ao que disse em seu coração, o meu Senhor tarde virá. Mostra sobre que luz Cristo olhará e recompensará os que encontrar vigiando e pregando sua vinda, bem como os que a negam. Vigiai, pois, diz ele. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Diz lá em Mateus 24, 42 a 51. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Apocalipse 3, verso 3. Está no Grande Conflito, na página 370. Então, não caia na artimanha do inimigo de ficar repetindo, o dia, a hora, ninguém sabe. Mas fique de olho nos sinais. Sinais proféticos dados por Jesus. O que nós temos visto hoje em dia é uma grande divisão. Tem um grupo que acredita que a volta de Jesus está próxima e tem um grupo que diz que vai ser lá para frente. E tem gente ainda apontando assim uma data específica, como é o caso aí do Gabriel no livro 2028. Eu conheço um outro que propõe a data de 2031. E existe ainda um outro grupo que propõe o ano 2027, que esse seria um ano muito especial. Mas tem um grupo que fica irritadíssimo quando alguém fala sobre datas. Nossa, tem até alguns debates acalorados aqui dentro do YouTube, na internet, né? Dizem, o dia e a hora ninguém sabe, né? Não marquem data, isso é prejudicial. E já ouvi até algumas pessoas dizerem assim, que isso vai voltar. Daqui uns 30 anos, uns 40 anos, né? Não precisa ficar preocupado com isso. Note o que Jesus disse aos fariseus da sua época. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando
pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Por isso eu digo, fiquem de olho. Cristo pode vir no momento que você não estiver esperando. A gente vive num momento muito solene. As profecias estão se cumprindo rapidamente e a gente está aguardando apenas o desfecho final, né? E Jesus tem uma advertência para a gente. Está lá em Lucas 21, verso 34, ele diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. E Jesus disse ainda: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 13 e 14. Eu particularmente creio que estamos vivendo muito próximo da volta de Jesus. Os sinais estão indicando isso, não é verdade? Por isso, vamos continuar confiando na misericórdia, na graça divina. Vamos continuar orando, pedindo a Deus que nos dê discernimento para sabermos o tempo solene que estamos vivendo. E vamos nos manter firmes nas promessas de Jesus, não é? Como diz o hino, firmes, sempre firmes nas promessas de Jesus. E a promessa é: eu voltarei. E ele deu sinais. E nós estamos vendo esses sinais se cumprirem nos nossos dias. Ah, aleluia, né? Que maravilha. Vamos orar? Vamos orar. Ore comigo. Querido Pai Celestial, te agradecemos pela promessa de sua segunda vinda. Te agradecemos pelos sinais proféticos que o Senhor nos deixou através dos profetas. Nos ajude, Senhor, a vigiarmos, estarmos alertas aos sinais que a Bíblia apresenta. Não nos deixe dormir e ficar desatento ao tempo em que estamos vivendo. Eu te peço uma bênção especial para cada pessoa que assiste esse vídeo nesse momento, Senhor. E nos dê a convicção de que as profecias da Bíblia são verdadeiras e apontam para a iminente segunda vinda de Cristo a essa terra. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal Chegou a Hora. E aí, se você gostou de mais esse vídeo, dê aquele positivo, ajude o nosso canal a crescer, divulgue o canal, compartilhe aí nas suas redes de WhatsApp, de redes sociais, para que mais pessoas tenham conhecimento das profecias da Bíblia Sagrada. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, né? Se inscreva, acione aí também o sininho da bênção, né? Para você saber quando um novo vídeo é postado. E me diga aí nos comentários, me dê a sua opinião sobre esses assuntos que temos tratados aqui, especialmente esse assunto sobre a data. Você acha que o dia e a hora ninguém sabe? Então esse deve ser um argumento forte. Esse argumento foi dado por Jesus há 2000 anos atrás. Ali ele diz: o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Hoje, você acha que Jesus sabe? Só para deixar sua cabeça um pouco confusa aí. Você acha que o Espírito Santo sabe? Jesus colocou naquele momento aquilo para mostrar aos discípulos que haviam sinais, mas a data não era importante porque eles morreriam. E realmente a data não é a parte mais importante. A parte mais importante é estar preparado na data. Por isso que cada dia você tem que estar preparado. A gente não sabe, a data mais importante talvez seja a data da nossa morte, mas ninguém quer saber isso, né? Senão a gente já começa a morrer agora, né? Que Deus nos ajude a vigiarmos, lermos a palavra de Deus, examinarmos os sinais, e estarmos prepararmos e nos alegrarmos. Os sinais são para isso, né?
O próprio livro de Lucas, lá no capítulo 21, diz assim: ao começarem a acontecer essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque e alegrai-vos, né? Porque a vossa redenção se aproxima. E está próxima mesmo, né? E eu termino dizendo para vocês: chegou a hora. Chegou a hora da volta de Jesus. Maranata! Olha, vejo vocês no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Queridos, eu sinto um gozo no meu coração, uma satisfação, uma alegria indescritível. Sinto em meu coração que o meu Salvador, o meu Redentor Jesus Cristo, está às portas. Que esta seja a sua esperança também, amado irmão. Vamos terminar. Senhor, obrigado por esta palestra especial. Aprendemos muito sobre o tempo e sabemos que o tempo está nas tuas mãos. Na plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu Filho Jesus e na plenitude dos tempos o Senhor voltará para terminar o seu trabalho de redenção. Que estejamos preparados para esse dia, Senhor. Que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima apresentação. Até lá.